Ontem foi um dia bem difícil e de muita vergonha para uma boa parte de evangélicos aqui no Brasil que ficaram sabendo de alguns escândalos que aconteceram envolvendo pastores e grandes igrejas aqui no nosso país. Na verdade, eu até abro o coração para vocês que nos últimos tempos eu tenho ficado triste porque eu tenho visto a igreja aparecer mais em páginas policiais, páginas de fofoca, páginas políticas. Eu não falo a igreja como um todo, eu falo alguns líderes relevantes de igrejas grandes aqui do nosso país. E eu gostaria que não fosse esse o motivo de fofocas, motivo de falas exageradas, ofensivas demais, motivos de fraude, de mau testemunho, de problemas financeiros, enfim, tudo isso tem me entristecido, adultério, uma série de coisas que tem envergonhado o evangelho aqui no Brasil, né? E eu achei necessário a gente conversar um pouquinho sobre isso e pôr alguns pontos aí na mesa, porque são assuntos muito profundos. Talvez essas fraudes financeiras que estão em voga seja muito mais uma isca para a gente conversar sobre algo profundo que está dentro do coração das pessoas. Mas antes de entrarmos propriamente no assunto, eu espero que você esteja bem, espero que esteja tudo certo com você, com a sua família. Eu também peço para que o Senhor abençoe muito a sua vida. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aqui é o canal do Projeto Celeiro. Inscreva-se no canal, né, deixe o seu like, ative as notificações para você não perder os nossos conteúdos. E também peço que você nos procure nas nossas outras redes sociais por ter conteúdos exclusivos para elas. Sempre procurar o Projeto Celeiro no TikTok, no Kawaii, no Instagram. Vai aparecer para você e a gente vai conversando e compartilhando o Evangelho de Cristo com vocês lá também. Então, vamos direto para o assunto. Pessoal, ontem no meu WhatsApp, nos grupos, nas minhas redes sociais, pipocou a notícia de mais um capítulo envolvendo fraudes do Banco Master, sistema financeiro, família Vorcaro, tudo isso que você já conhece. Esse assunto está dando aí pano para manga. Infelizmente, também tem um forte envolvimento com o meio evangélico. Isso porque a família Vorcaro, conhecida aqui em Belo Horizonte, para quem não sabe, eu sou de Belo Horizonte e a gente já ouvia de longa data sobre a família Vorcaro. Inclusive, o Daniel Vorcaro comprou uma fatia do Clube Atlético Mineiro, meu time de coração, né? Que infelizmente tem passado aí também por uma fase complicada, mas esse não é o assunto. Enfim, é uma família conhecida aqui de Belo Horizonte, muito poderosa, com muito poder aquisitivo, e quando o Daniel Vorcaro foi pego nessas fraudes, inevitavelmente o pensamento corrente era de que mais pessoas da família poderiam fazer parte dessas fraudes, dessas operações criminosas. Enfim, supostamente poderiam fazer parte, né? Até que ontem eu definitivamente vi muita coisa acontecendo com o nome do Fabiano Zettel. A gente ficou sabendo, a gente viu a notícia aí, creio que vocês tenham visto, que ele foi preso. E principalmente por isso daqui, ó, risco à coleta de provas. Enfim, o Fabiano, ele também foi pastor aqui em Belo Horizonte. Eu digo que foi porque se essas coisas se confirmarem, não dá nem para chamar de pastor agora, né? Ele teria que passar por um processo de arrependimento, de restauração, para recuperar esse ministério pastoral, porque isso é muito doloroso, né? A gente vê que o cara não foi preso por causa do evangelho, ele foi preso por risco à coleta de provas e crimes contra o sistema financeiro. O Fabiano Zettel, para quem não sabe, ele é cunhado do Daniel Vorcaro. Ele foi pastor da Bola de Neve aqui em Belo Horizonte, quando a Bola de Neve fechou o seu núcleo aqui em Belo Horizonte. Ele cofundou o núcleo da Igreja Batista da Lagoinha,
ou Lagoinha Global, hoje chamada, lá no bairro Belvedere, que é um dos bairros mais luxuosos que a gente tem aqui em Belo Horizonte. Uma igreja com uma estrutura fenomenal, gigante. Ele era o pastor até então desta igreja. Enfim, infelizmente, a gente teve esse tipo de infortúnio aqui na nossa cidade e principalmente ligados ao Evangelho. Nomes ligados ao evangelicalismo brasileiro. Isso envergonha a igreja brasileira, infelizmente. Como eu disse na primeira parte do vídeo, né, a gente tem visto a igreja aparecer mais em páginas policiais, páginas de fofoca ou páginas políticas do que necessariamente mostrando, pregando evangelho, fazendo cruzadas imensas. Eu sei que tem pastores que fazem isso, eu sei que tem muita gente pregando evangelho, ganhando vidas para Jesus Cristo, mas infelizmente esse tipo de coisa que não era para acontecer, esse tipo de notícia que não era para existir, tem existido. E tem sido muito triste para nós, e a gente vai refletir um pouquinho mais no final do vídeo, então fica até o final do vídeo aqui comigo. Enfim, partindo já para uma outra parte, dentro do mesmo dia, a gente pôde perceber, essa notícia até do dia 13, mas eu consegui ler ela somente ontem, que a senadora Damares Alves, que inclusive faz parte do grupo de evangélicos aqui do nosso país, é uma pessoa fortemente ligada aos evangélicos, identificou grandes igrejas e pastores no esquema de fraudes do INSS. Mais uma vez, trazendo notícias que entristecem o nosso coração. A Damares, ela foi muito corajosa ao expor esses nomes, e pelo menos 2 nomes ali são de renome nacional, são de envergadura nacional, são nomes grandes, né? Continuando aqui, ela falou que o tempo todo, olha só, vou falar algo que me machuca muito, nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraude aos aposentados. E quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade. Não falem, não digam, não investiguem, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Isso daqui é muito complicado, gente. Porque a gente precisa combater o pecado e as injustiças. O Evangelho foi levantado, um dos motivos que nós somos chamados para o reino de Deus é para combater o pecado e as injustiças que acontecem no nosso meio. E fraudar o INSS é uma baita de uma injustiça. É um crime. Isso é pesado. Isso entristece o coração de Deus, entristece o coração de Cristo. Porque, infelizmente, pessoas que se denominam cristãos e cristãs têm trazido essa vergonha para o nome de Deus. O incrédulo coloca todos no mesmo bolo, mesmo sabendo que nem todos estão no mesmo bolo, mas infelizmente o que muitas pessoas não convertidas enxergam é que a igreja como um todo está culiada nesse tipo de maracutaia. Infelizmente. E o pior, a gente vê que o tempo todo tem gente tentando atrapalhar as investigações de algo que deveria ser investigado. Prosseguindo. Aí o Silas Malafaia, né? Como sempre, o Silas chega e critica ainda a Damares, dizendo o seguinte: senadora Damares se contradiz em nota publicada há 1 hora. Depois que coloquei o post dizendo que ia questionar a senadora por acusações infundadas contra líderes renomados e grandes igrejas, ao não citar nenhum nome em entrevista, ela publica uma nota que tem o nome de um. Não, Silas. Pelo menos 2 grandes líderes. 2 grandes líderes. Ou André Fernandes, ou André Valadão, são líderes pequenos. Esse Fabiano Zettel, ele é muito conhecido aqui em Belo Horizonte. Então a gente está falando de um sistema, a gente está falando de uma grande igreja. Infelizmente, eu admiro muito a Lagoinha. Lagoinha foi uma igreja que fez um trabalho excepcional ao longo da história.
Grupo Diante do Trono, trabalhos missionários. Eu conheci a Lagoinha por dentro, conheci a Lagoinha de perto, eu sei das coisas boas que essa igreja fez e que continua fazendo. Tenho muitos amigos lá que são pastores da Lagoinha, eu como pastor também. A gente estudou junto, a gente cresceu junto, a gente fez seminário junto. Eles participam das atividades da Lagoinha, são pessoas sérias, de Deus. Mas infelizmente, por causa de atitudes irresponsáveis de seus líderes, todos são, infelizmente, taxados de pessoas que fazem parte desse sistema. E isso é triste. Eu não sei como vai ser o futuro da Lagoinha. Esses supostos crimes cometidos, essas investigações que estão sendo trazidas, elas têm escancarado ambições humanas e não necessariamente da igreja. A igreja, a instituição, ela é uma ferramenta. As pessoas que estão ali devem ser respeitadas. A instituição é uma ferramenta que Deus usa, que está à disposição para ampliar e para amplificar, para potencializar o trabalho da propagação do Evangelho de Cristo, para dar assistência às pessoas. Por isso existem instituições e organizações, mas a verdadeira Igreja de Cristo, formada pelos salvos, remidos pelo sangue de Jesus, não pode se contentar com esses noticiários que têm sido trazidos nos últimos tempos. A gente precisa lutar contra isso e entender pontos que eu ainda vou tratar. Para finalizar, aqui está a lista de pessoas que a Lagoinha, que a pastora Damares trouxe. André Valadão, aparecendo mais de uma vez aqui, ao Fabiano, André Fernandes, líderes de igrejas relevantes. O Silas até falou, mas não é de cenário nacional e tal, mas são igrejas relevantes. Igrejas que têm amplitude, nem que seja uma amplitude local, e ainda que seja só uma pessoa, Silas, você tem que parar com esse negócio. Nem é relevante. Uma pessoa é muito relevante para Deus. Uma pessoa impactada por um péssimo testemunho é muito relevante para Deus. A gente não deve servir de motivo de tropeço e nem passar a mão na cabeça de que tem sido motivo de tropeço ou minimizar, igual foi feito, o impacto dessa pessoa. Que ela tenha achado uma igreja com um membro e um líder que lidera uma pessoa. Era digno de ser exposto para que esse tipo de prática não permaneça acontecendo no seio da igreja. Amém? Isso deve ser visto com muita seriedade. Se a gente combate tantos pecados, nós devemos combater também a injustiça que tem reinado em muitas igrejas. Então, pessoal, para finalizar, eu gostaria de relembrar algumas coisas importantes. Desde o início da Idade Média, a igreja sempre esteve entranhada com o Estado, com a política. E não precisa disso. Os primeiros a questionar esse tipo de comportamento e evitar esse envolvimento visceral do Estado com a política foram os batistas, na época os anabatistas. Inclusive, eles foram muito perseguidos por isso, por trazerem uma nova compreensão sobre o batismo e por tentarem desvincular a igreja do Estado, ou seja, cada um tinha a liberdade de agir politicamente como gostaria e de cultuar ao seu Senhor sem imposição estatal. Mas parece que no tempo de hoje a igreja quer voltar àqueles tempos antigos, que é completamente desnecessário. Antes da Idade Média, a igreja simplesmente pregava o evangelho. Tinha muitos erros, tinha muito problema, mas pregava o evangelho. Era o evangelho, gente. Deus quem supre os recursos. A gente não precisa de dinheiro do Estado. A gente não precisa de bilionário para mandar na igreja.
Deus manda os recursos, as possibilidades, as opções para que a obra dele, que é dele, se expanda. A gente não precisa disso. Tem gente que foi chamado para se envolver com a política, para fazer política, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas a igreja de Cristo não pode ser nominada como esposa do Estado. A igreja de Cristo pertence a Cristo. E o Estado é só uma plataforma. O Estado é uma forma da qual a gente se organiza. Mas o reino de Cristo vai muito além do Estado. E é pelo reino de Cristo que nós devemos lutar, que nós devemos batalhar. É pelo bem da igreja de Cristo que nós devemos lutar e que nós devemos batalhar. E muito obrigado, não precisamos da política para isso. Ainda que haja perseguição, que ninguém aqui deseja, ninguém quer ser perseguido. A gente não é perseguido aqui no Brasil. E, graças a Deus, a gente tem uma liberdade para cultuar o Senhor e para agir na nossa sociedade. Que as nossas organizações e que as nossas instituições sirvam para servir e para trazer boa reputação para a mensagem do reino de Cristo. E não para aparecer nesses escândalos. Muitas vezes, não estou falando que é o caso, mas muitas vezes, sob a desculpa de que a gente está pegando esse dinheiro para reinvestir no reino. Calma, não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Tudo que vem do reino de Deus é limpo, é puro, é dado pelo próprio Deus. A gente não precisa disso. Todos esses escândalos, todos os tipos de injustiças que foram noticiadas aí nesses últimos tempos, eles de fato envergonham, principalmente o evangelicalismo brasileiro. Mas isso não deslegitima a mensagem do Evangelho. Membros dessas igrejas não precisam abandonar o Evangelho por causa do mau exemplo das lideranças. Existem muitas outras igrejas que são fiéis ao Senhor. E você também, caso não queira sair da sua igreja, entenda, a instituição, a organização é uma ferramenta. Você pode fazer parte de mudanças. Você pode trazer círculos virtuosos para dentro dessa igreja, da sua igreja. Então, se você pode, contribui para a melhoria, para que esse tipo de pecado não aconteça mais, para que haja arrependimento no coração das pessoas que estão envolvidas com essas coisas. Beleza? Pense nisso. Tudo isso não deslegitima a mensagem do Evangelho, ainda que algumas pessoas que são contra o Evangelho tentem pintar aí neste quadro da vida. Também, pessoal, isso é motivo de nós orarmos. Nós precisamos orar por essas pessoas, nós precisamos orar pela igreja brasileira. Levantar um clamor para que haja arrependimento, para que haja mudança, para que haja nova vida. Nós precisamos fazer isso. Essas coisas não podem continuar acontecendo. E o Senhor nos mostra em Sua palavra que essas pessoas que não são salvas ou redimidas, mas que tentam usar o nome do Senhor. E eu não estou falando especificamente desses líderes noticiados aqui, tá? Estou falando de uma maneira geral, pessoas que usam da influência, que usam da Igreja de Cristo, pessoas que buscam dentro das organizações, dentro dos grupos da igreja, que tentam ser somente influentes e fazer coisas por egoísmo, pelo seu próprio desejo, pela sua própria vaidade, o Senhor vai derrubar. O Senhor vai derrubar. Por isso que tem tido tantas quedas. Porque o Senhor está passando o facão na igreja brasileira.
o nosso Senhor está peneirando a nossa igreja. Então é importante ficar atento. Se você faz parte desses movimentos que envergonham o Evangelho de Cristo, movimentos de adultério, movimentos de injustiça social, movimentos de fraudes, de roubos, de abuso de autoridade, se você faz parte disso, arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se verdadeiramente. Às vezes até se afaste de cargos ministeriais e busque tratamento pastoral. E às vezes até tratamento terapêutico. Para que você não seja também peneirado junto com muitas pessoas que têm sido aí. Beleza? É um tempo importante para a gente viver, para a gente analisar. É um tempo profético, no qual Deus está corrigindo a igreja brasileira por toda a sua vaidade, por toda a sua cobiça, por toda a sua avareza. Essas são marcas do coração do homem. Muitos desejos nocivos que são contrários ao reino de Deus têm sido comuns no nosso meio. E quando eu falo igreja brasileira, pessoal, eu estou falando dessas grandes instituições, de algumas pequenas instituições também, que gostam de aparecer na mídia e que acabam trazendo para si essa responsabilidade, não arcando com essa responsabilidade da maneira adequada. Beleza? Então, vamos orar por essas pessoas, orar por arrependimento e orar para que Deus trate a sua igreja, a sua noiva, para que ela seja bela, esteja pronta para caminhar com o noivo nas bodas do Cordeiro. Amém? Senhor, quero colocar diante de Ti a igreja brasileira, Pai. Peço a Ti, ó Pai, que esses exemplos, talvez esses poucos exemplos, mas que têm uma grande relevância, que têm trazido grandes escândalos, que o Senhor possa corrigi-los, que eles possam se arrepender, se é que eles, ó Deus, de fato creem no Senhor, que eles possam se arrepender e colocar o joelho no chão, colocar cinza em suas cabeças, ó Pai, e viver uma vida nova, Pai. De fato, que possam ter atos de arrependimento, que possam ter atos de mudança. Ó Deus, esse tipo de coisa, ó Deus, não era nem para aparecer, não era nem para existir, não era nem para existir menção da igreja em páginas policiais. Nós não somos perseguidos pelo Estado, Senhor. Nós somos uma igreja livre. Se nós somente pregarmos o Evangelho e vivermos de uma maneira digna, eu tenho certeza que nós não viveremos esses grandes pecados que têm nos assolado. Então eu peço, Senhor Jesus, Santo Espírito de Deus, traga o arrependimento. Não deixe que a igreja sua seja envergonhada, Pai. Santo Espírito de Deus, desperte o coração de cada um que pertence a Ti, para que viva uma vida de santificação, uma vida de transformação. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Bom, se você chegou até aqui no final desse vídeo, é porque você gostou desse assunto, não é verdade? Então eu peço que o Senhor te abençoe e te cubra com ricas bênçãos. Amém? Enfim, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de nos procurar nas nossas outras redes sociais. Tudo isso nos ajuda demais e a gente se vê em breve, eu espero. Forte abraço. Até!